Fala aí, pessoal. Essa aula eu vou mostrar para vocês uma coisa muito interessante que vocês conseguem fazer, que é medir corrente, medir consumo de corrente de smartphones utilizando o amperímetro em conjunto com a fonte. Isso é muito útil, principalmente para quem não tem a fonte de 4 dígitos, como essa da FR, então você vai ter o quarto dígito aqui no seu amperímetro. E é usada também essa técnica também é útil para fazer mapeamento de placa, para vocês identificarem curtos, né, a partir de consumos curtos e defeito. Então é bastante interessante. Ó, a partir do momento que eu conectar o fio do meu multímetro à placa, apertando o botão Power, observem o consumo como que se apresenta. Então eu tenho nesse momento o consumo apresentado pela fonte e pelo meu multímetro. Deixa eu apertar mais uma vez, acabou escapando. Vejam lá. Então a fonte e o multímetro pode fazer a leitura de forma simultânea da corrente elétrica. E essa técnica é muito boa porque eu não preciso pressionar o botão Power, né? Porque a fonte, você só consegue medir a corrente a partir do momento que o botão Power no smartphone é pressionado. Utilizando essa técnica eu consigo mapear pontos da placa e sempre pegando os valores de consumo. Então essa técnica também vai ser utilizada para mapeamento de placa. Mas antes de mostrar aqui como que eu faço essa configuração, como que eu monto esse teste, eu vou explicar um pouquinho para vocês como que nós podemos medir tensão e como nós podemos medir corrente. E na sequência eu demonstro um pouquinho mais dos testes. Bom, vamos lá. Primeira coisa, devemos aí relembrar, que já foi dito aqui no nosso curso, que corrente se mede em série. Quando falamos de série, é uma situação onde um componente tem os dois lados apoiados na mesma linha e a corrente só tem uma direção. Isso é série, tá bom? Então vamos lá. Vamos imaginar aqui uma alimentação, onde a minha fonte passa por uma chave, acende uma lâmpada e depois a corrente retorna ao terminal negativo aí da nossa fonte. Nesse circuito, a corrente elétrica vai seguir apenas nessa direção, alimentando a lâmpada e voltando para a chave. Esse é o sentido convencional da corrente. Para esse teste, nós vamos precisar usar um multímetro e vamos utilizar a escala de amperímetro. Amperímetro contínua e na escala de miliampere, tá? Muito importante lembrar disso aí também. Vamos voltar aqui ao nosso circuito, só que é um circuito fechado. Vamos colocar a nossa chave, a nossa lâmpada e vamos deixar o circuito aberto em um dos lados. Vamos agora pegar o nosso amperímetro e ligar os dois fios no mesmo lado do nosso circuito, não importa qual. Tem que ser feita uma ligação em série. Agora sim, a corrente, ao ser acionada, vai passar pela lâmpada, vai atravessar por dentro do meu amperímetro, vai retornar no outro fio do amperímetro e partir para o GND. E é dessa forma que a corrente será medida, que ela será calculada. Então, nós utilizamos aí o amperímetro e colocamos ele em série, tá bom? É assim que nós vamos fazer alguns testes para medir a corrente e para identificar defeitos também. Já a tensão, vocês vão lembrar, vamos recapitular também um pouquinho da tensão, que nós medimos em paralelo. O que é paralelo? Aquela situação onde existia um ponto GND, né, um ponto terra, e nós colocamos a ponteira preta nesse GND. Aí lembram da caixa d'água, que estava a 5 metros de altura? Aí nós medimos lá em cima na caixa d'água. É o mesmo que vocês fazem quando estão medindo um capacitor em paralelo. Tá? Um lado do capacitor representa o GND e o outro lado representa a caixa d'água. Isso é medição em paralelo, tá bom? É a referência sempre no GND. Bom, nós vamos para esse teste configurar aqui a nossa fonte em 5 volts. E vamos limitar a nossa corrente a 100 mA. Já está aqui. Então 5 volts, 100 mA. O multímetro vocês vão colocar na escala de amperímetro. Então eu deixei aqui em miliampere, é suficiente para o meu teste. Esse meu multímetro ele consegue medir a corrente no mesmo conector que mede a tensão. Alguns modelos vocês vão ter que fazer essa troca aqui, ó. Vão ter que fazer essa mudança, passar para cá. Não é o caso desse meu, tá bom? Esse meu eu consigo utilizar a escala de amperímetro em miliampere nessa mesma posição.
Agora, se ultrapassar 1000 amperes, aliás, se ultrapassar 1000, aí vai ter que ser utilizado na escala de ampere, tá bom? Então, aqui eu tenho a escala de mili e tenho a escala de micro. Para fazer esse teste, eu vou pegar aqui o fio vermelho do meu multímetro e vou conectar ao fio vermelho da minha fonte. É essa ligação que vocês vão ter que fazer. Fio vermelho da fonte com o fio vermelho do multímetro. Já o fio preto da minha fonte, eu vou utilizar para conectar o GND da placa. Então, eu vou ligar aqui no conector USB. Aqui está o fio preto da minha fonte. O fio preto do multímetro que sobrou vai ser usado aí para os testes. Então, cada vez que eu tocar num ponto qualquer, eu vou observar um tipo de consumo e vou começar a criar meu banco de dados. É assim que vocês vão ter que fazer, tá bom? Essa é a montagem para esse teste. Então, vejam aqui no microscópio. Então, vocês vão sempre mapear placas com defeito, vão pegar placas aí que possam ser utilizadas aí como espelho para poder identificar os tipos de defeito. Então, esse é o teste. Ó. Cada vez que eu toco num lugar, eu tenho aí um tipo de consumo de corrente que pode ou não representar defeito. Tá bom? Dá uma olhadinha ali na fonte, Andréia. Ó, vejam que o multímetro ele é mais preciso até mesmo do que a fonte em alguns consumos de corrente muito baixinhos, né? Vamos pegar aqui um curto. Isso aqui seria um curto, ó. O consumo de corrente foi total, até gerou uma queda na tensão e está lá no multímetro, ó. O nosso amperímetro está medindo a corrente. Então nós vamos mapear alguns pontos da placa, conectores USB, conectores de carga, os botões, e a partir desses testes, aí nós vamos começar a identificar os defeitos. Então é isso, pessoal. Nesse teste, essa ponteira aqui vai ser a sua ponta de prova, tá bom? Então vocês vão tocar em vários lugares da placa com a intenção de fazer o mapeamento. Por exemplo, se vocês têm aí uma suspeita de curto ou fuga através de um conector USB, vocês podem fazer esse teste, tá? Sempre tocando em alguns terminais e marcando o tipo de consumo, tá bom? Então, criem banco de dados para que vocês possam ter referências futuras. É bem repetitivo também, eu estou sempre falando isso para vocês. Tem muita informação que o esquema elétrico ele não traz para vocês. Vocês têm que criar essas informações. Vocês têm que mapear. Mapear a placa é isso, tá? Mapear é medir e anotar. Medir e anotar. E com essa ponteira aqui, eu vou estar marcando os consumos de corrente da minha fonte ou da minha placa. Só que sempre utilizando fonte e amperímetro. Fonte e amperímetro, tá bom? Então, essa é uma das técnicas que vocês vão utilizar para detectar defeito. Sempre lembrando, quanto mais parâmetros eu conhecer a partir sobre um sintoma, quanto mais parâmetros eu conhecer a respeito de um tipo de defeito, mais certeiro será o meu diagnóstico. É isso aí. Até a próxima aula.